Oi, pessoal do signo de Capricórnio, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu me chamo Ruth, eu vou fazer uma tiragem para vocês agora. Lembrando que a tiragem intuitiva, coletiva e atemporal para vocês do signo de Capricórnio. Muito obrigada pela energia de vocês, pelos compartilhamentos, pelos likes, pelo valeu demais, pelos comentários, tudo que vocês fazem por mim. Assim, gente, eu amo a energia de vocês. Eu tenho Capricórnio muito forte no mapa, eu já falei isso para vocês. Tem Capricórnio numa zona muito especial da minha vida, assim, né? Numa área muito específica do meu mapa, inclusive, que me faz estar aqui hoje. Interessante, né? Isso. Capricórnio, que é um signo de matéria, concreto e pé no chão. Eu sou muito fã da energia de vocês, assim, meu muito obrigada, coraçãozinho, coraçãozinho para vocês. Ai, eu amo muito, gente, a energia de vocês de coração, né? Vocês devem estar vendo um brilho nos meus olhos gravando para vocês. Eu tenho um stellium em Capricórnio, né? Um stellium são três ou mais planetas, tá? Num signo, né? Ou numa casa. Eu tenho o signo de Capricórnio. Então, nossa, é muito importante para mim isso aqui. Mas vamos parar de falar e vamos embora, né? Esse vídeo não é sobre mim, é sobre você que está aqui conectado comigo e eu sou muito grata pela presença de cada um. Mas aqui tarô, por favor, para o signo de Capricórnio, porque tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, ou meu Deus do céu, no signo de Capricórnio. Ou quaisquer coisas que você julgar importantes. Ou se você está lidando com alguém do signo de Capricórnio, essa leitura pode ser para você também. Se chegou para você, é para você. A gente tem todos os signos no mapa, né? Eu falo isso sempre. Porque às vezes a gente fica preso sem sal, só, meu signo, meu signo. E você tem todos, e aí, né? Todo mundo pergunta assim, qual é o seu signo? Eu falo, todos. Tenho todos eles aqui, eu faço questão de honrar todos eles. Aqui, tarô, pro pessoal do signo de Capricórnio, uma carta, a tarô egípcio Kier, tá? Não costumo usar ele aqui no canal, não, mas eu resolvi usar hoje. Vamos aqui para vocês, o signo de Capricórnio, tarô, uma carta. A desorientação, calma, fica aqui comigo. Mais uma carta, por favor, tarô, pessoal do signo de Capricórnio. Essa carta fala com aquela música, tipo, não sei se vou ou se fico. Ela é muito engraçada. O pé tá para um lugar, os pés estão para um lugar, a cabeça para outra. Uma carta, por favor, tarô. A recapacitação aqui, uma carta de Urano. Interessante, a gente tem uma carta de Mercúrio, e uma carta de Urano, né? São, assim, o que que é interessante, né? Mercúrio é a comunicação, Mercúrio é o ascender ou aprofundar. Mercúrio, ele transita entre os mundos, né? Mercúrio é Hermes e Urano é o céu, seria a equivalência ao céu. Urano, ele é um oitava acima de Mercúrio, tá? Então, assim, tem uma relação aqui, um trelelê importante entre esses dois, tá? Muito importante, inclusive. Mas uma carta tarô aqui, né? Tem como é que eu posso dizer? Um trabalho aqui sendo feito, né? Uma quebra também. Mas uma carta, por favor, tarô, eu sou do signo de Capricórnio, uma carta pulou aqui. A esperança, eu amo essa carta no meio do fundo, né, aqui no meio dessa leitura. Essa carta é uma carta de Aquário, tá? A esperança. O arcano maior, arcano 17, que é o arcano da estrela. Mais uma carta, por favor, tarô, para o pessoal do signo de Capricórnio. A inspiração, o arcano 19, aqui um arcano maior também, uma carta do Sol. Arcano do Sol, chamada Inspiração nesse tarô. Mais uma carta, por favor, tarô. Interessante, muito interessante. Signo de Leão para presente aqui também. Leão, Aquário, presente também. Mais uma carta tarô, por favor, para Capricórnio. Gente, se vocês ouvirem barulhos, é porque a minha vizinhança ela é muito barulhenta. Eu já falei isso para vocês em outros vídeos. Então, assim, se ouvir porta batendo, gente falando, por favor, não posso fazer nada. Você tem agora para gravar. Então, né, fica aqui comigo. Escuta de novo, faz uma coisa aí, por favor, porque não tem como mudar. Essa carta pulou aqui. A avareza. A avareza, interessante. E no fundo do maço, o impedimento. O impedimento, a imperatriz, tá? O renascimento. O que a gente tem aqui? Interessante, isso aqui. O que a gente tem aqui, Capricórnio? Uma escolha de caminhos, tá? Uma mudança aí. Um trabalho interno que você está fazendo em você mesmo. E isso também ajudando ao coletivo, tá? Tá melhorando a sua vida, tá melhorando o seu ponto de vista. É como se fosse uma lapidação. Essa palavra está muito forte aqui. É como se você estivesse finalmente encontrando todos os ângulos da sua nova versão, tivesse uma lapidação interna aí. E não é uma lapidação fácil, não, tá? É um trabalho duro, duro, onde você precisou abandonar as suas crenças, as suas emoções passadas, coisas nas quais você se
segurava, ou se embasava, ou que alimentava, nutria você, nesse momento está indo, como é que eu posso dizer, por água abaixo. Tudo o que existia, o Capricórnio do passado, né? É interessante que essa é a minha terceira tentativa de gravar para vocês. E assim, eu acho que ia mudar de tarô, porque eu não estava me conectando com as mensagens anteriores, e isso é muito importante, tá? A gente tem uma, né, cada tarólogo, cada cartomante tem uma forma de trabalhar, né? De trabalhar, inclusive, as energias para expor aqui. Eu tento me conectar no pré, né? No antes, assim, e eu tento trazer isso para vocês nesse momento de uma forma muito transparente, por mais que às vezes eu não consiga. Mas a tentativa é essa, né? O que que acontece aí? Você tá abrindo mão, você foi queimado. Sabe, como você tivesse sido queimado pelo fogo, no sentido muito queimado pelo sol, queimado pelo fogo, no sentido muito de lapidar você, né? Você foi uma pessoa, você era uma pessoa antes que, de novo, né, poderia ser muito vulnerável, poderia ser muito fragilizado, não frágil, mas fragilizado. Como assim hoje fragilizado? Era uma pessoa que, tipo, então, não vou dizer Maria vai com as outras, porque isso é um termo muito esquisito. Mas você é uma pessoa que poderia se submeter ou aceitar muita manipulação fácil, digamos assim. As pessoas poderiam tentar manipular você, inclusive na questão ética, tá? Uma questão ética aí. Isso não é para todo mundo, óbvio. Se você não se conecta com essa leitura, tudo bem, não tem problema. Mas as pessoas com as quais eu estou me conectando aqui eram pessoas que trabalhavam arduamente para que a sociedade visse uma versão sua, né? Os outros, o que que os outros vão pensar? Existia uma preocupação aí com esse status quo, sabe? O que que os outros vão pensar? Como as pessoas vão me ver? Só que você foi quebrado. Você foi quebrado. Você ficou assim, ó, fragilizado, de joelhos e sem roupa, desnudo aí, né? Sem roupa, sem, no caso, as suas capas, né? Desse sentido, desfolhado, sem as suas capas, sem as suas couraças de proteção. Você ficou sem isso para quê? Para que você realmente focasse no que importa. Olhasse para o céu, mirasse na lua, acertasse nem que fosse uma estrela. Você se despiu de todos os padrões aí, inclusive para algumas pessoas, alguns padrões de avareza, tá? E essa coisa de avareza é muito forte aqui, muito forte. Você precisou fazer algumas alquimias, manipular a energia de outra forma. Tem um trabalho aí muito forte em você, inclusive um trabalho de aprofundamento, né, em energias, tá? Para quem sabe o que eu estou dizendo, sou o que eu estou dizendo. Você provavelmente aí, antes, você era o deus da sua própria vida, Capricórnio. Você era o deus da sua própria vida. E tudo bem, só que chegou uma hora que você precisou reconhecer que existia uma força ou forças maiores que você, é, liderando, né? Como é que eu faço? Regendo o universo, lidando com todas as coisas, todas as nuances, tanto as saídas, essas subidas, né, ao céu, ou as descidas ao inferno, aos infernos. Você, né, os infernos, me lembra do inferno de Dante, por isso que eu falei os infernos. Você, se você nunca leu o Inferno de Dante, vale a pena, o Inferno de Dante, para você ler aí. Você, Capricórnio, teve que jogar fora toda a água parada que estava dando lodo em você, aquela água parada que dá mosquito da dengue, sabe? Então, teve que jogar tudo isso fora para se reencontrar com uma nova inspiração, um novo caminho de inspiração, né? Interessante aqui, essas flores, elas me lembram tanto aquela rosa copo de leite, né? E me lembra também lírios da paz, né? O lírio que ele é a flor de Oxalá. E me lembra também que flores de narciso. Não sei se vocês conseguem perceber essas florezinhas brancas aqui embaixo. É quando você finalmente abriu mão de tantas cascas, tantas couraças, que você viu o mais puro de você. E você deixou ir realmente o que não servia mais. Você deixou ir realmente o que não. Sabe, você forneceu energia, você recebeu energia trocada de uma forma muito melhor. Eu não sei se isso está claro para vocês, não? Essas leituras de hoje não estão sendo fáceis de fazer. Mas, assim, em algum momento você se sentiu impedido de crescer, tá? Impedido de prosperar, impedido de ser fértil. Aí você precisou mergulhar fundo nessas águas aqui da estrela que está jogando fora, nos cântaros aqui, você precisou mergulhar fundo aqui, né? Veio dessa clareza para essa profundidade, para essa escuridão de você, para você entender de fato o que importava. Só um instantinho, gente. Continuando aqui. Vamos lá agora para o tarô, para o Gilded Tarô, o pessoal do signo de Capricórnio. Vamos aqui, eu acabei de gravar a leitura de Escorpião.
Pessoal do signo de Capricórnio, por favor, tarô. Pessoal do signo de Capricórnio, uma carta, por gentileza. Aqui, os amantes, os enamorados, virou na minha mão. Mais uma carta, por favor, tarô. Interessante. O 10 de espadas, mais uma carta. Interessante que eu falei para vocês no início, né? Essa carta que é do Mercúrio, que é do signo de Gêmeos, né? O regente de Gêmeos. Essa carta é uma carta do signo de Gêmeos, tá? Pode ser que você tenha Gêmeos forte no mapa, ou tenha alguma questão também aí com meio ambiente próximo, vizinhança, trânsito, locomoção. Mais uma carta, por favor, tarô, pessoal do signo de Capricórnio. Mais uma carta, por favor. Oh, um julgamento aqui, virou na minha mão. Vou pegar. Arcanjo Gabriel, o juiz final. Mais uma carta, por favor, tarô. Nossa, a Roda da Fortuna, amo, amo isso aqui, gente, eu amo, amo muito. Roda da Fortuna. Mais uma carta, por favor, tarô, pessoal do signo de Capricórnio. Virou na minha mão o Eremita, o arcano 9, o arcano de Virgem, é Saturno. Ele é o regente de vocês. Esse bonitão aqui. E no fundo do maço, o 9 de copas. Aqui, o 9 de copas. Uma celebração, né? Um 9 copas, o as de copas, adoro. E o 3 de ouros. O que acontece, Capricórnio? Vocês, de fato, tiveram que fazer escolhas que, em algum momento, essas escolhas elas foram bastante cansativas, né? A escolha de você se lapidar, de você ser uma melhor versão de você mesmo, de você como é que eu posso falar? Tipo, escolher as suas batalhas, escolher estar certo ou ter razão, ou ter paz. Isso tudo foi muito pesado para você, pode ter sido muito pesado para você. E aqui o arcano do julgamento me falando que coisas do passado vieram à tona para serem resolvidas, tá? Coisas do passado, né? Os fantasmas do seu passado vieram à tona para serem resolvidos. E isso por uma ordem superior, uma ordem espiritual. Lembra que eu falei para vocês que vocês antes se consideravam deuses o Deus da sua própria vida? Então, a partir do momento que você recebeu um chamado aí, uma visão, me lembra muito a história do apóstolo Paulo. Não sei se vocês conhecem, né? O apóstolo Paulo da Bíblia, quem não sabe o que eu estou falando, pesquisa. Isso aqui não é sobre religião, né? Eu sou historiadora, para quem não sabe, e eu estudo profundamente a Bíblia também, até como um livro manual do bom viver, né? E tudo mais. E aqui a gente tem uma descoberta, tá? Essa carta aqui, quando eu falei para vocês que vocês poderiam estar sendo queimados, né, com essa visibilidade que era uma carta de leão, essa carta aqui, lembra? A roda da fortuna caiu exatamente em cima dessa carta. E aqui a gente tem leão, tá vendo? O leão aqui em cima. Aqui são alguns animais, né? Tem um macaco, uma lebre, leão e essa roda, essa engrenagem cósmica grande aqui. Essa carta é linda. O que que acontece? Aqui é quando você entende. Interessante que nesse tarô, aqui a gente tem uma roda do zodíaco, são todos os signos, aqui, não sei se vocês conseguem ver, gente. Todos os signos, e aqui a gente tem uma parte da fortuna, que muita gente chama de roda da fortuna, mas não é. Roda da fortuna é a carta, e parte da fortuna é uma parte árabe, né? Um lote árabe que a gente tem no mapa, tá? Isso é um plus para vocês, uma informação que muita gente chama, minha roda da fortuna, então, não existe roda da fortuna no seu mapa, amor. Roda da fortuna é essa carta aqui, no mapa é parte da fortuna. Então, aqui, o que que acontece? É como aquela história do apóstolo Paulo. Não sei se vocês conseguem, se vocês sabem do que eu estou falando. Se vocês não sabem, eu sugiro que vocês assistam, vocês pesquisem aí, né, no Google, deve achar. É, ele perseguia, né, um povo e tudo mais, e ele teve um encontro onde teve muita revelação, né, teve um apocalipse ali, a revelação enquanto apocalipse na vida dele. Ele ficou cego no primeiro momento, ele foi queimado pelo sol, né, pelo sol divino ali. E isso aconteceu aqui nessa carta para vocês, tá? É como se vocês tivessem tido essa visão. Antes eu era o Deus da minha própria vida. Agora eu entendo que existe uma figura divina, e eu não estou falando nomes aqui, porque não é sobre nomes, mas tem uma figura divina, alguém que está acima de mim, uma união cósmica, uma inteligência espiritual, uma inteligência cósmica planetária, não interessa o nome que você dá, tá? Desde que você entenda que existe algo maior que rege tudo isso aqui, que mantém esse planetinha azul funcionando, que mantém todos os outros astros também em equilíbrio. Isso é muito importante, tá? Capricórnio, é quando você questiona algumas crenças suas, é quando você questiona algumas
opiniões, algumas verdades absolutas, daquelas que a gente, né, entende que toda unanimidade é burra, é quando você se questiona sobre essas verdades absolutas aqui. E nessa carta, nesse momento, você entendeu que existia uma figura aí, superior, cósmica, e eu não estou falando nomes aqui, porque não é sobrenomes, tá? É uma inspiração, é uma forma de fazer nascer, ó, debaixo da terra, de fazer nascer as flores, de fazer brotar as coisas que realmente importam. Isso tudo acontecendo na sua vida, tá? E essa subida, muito interessante que essa subida, essa descida, essa roda, a roda de Sansara, né, que está sempre girando. E aqui também nessa carta da avareza, com essa figura de Saturno, Saturno fez você perder nessa mistura de cartas aqui, tá? Saturno pode ter feito você perder, né? Ou pode ter revelado coisas da sua vida que você antes não via. Feito você perder pessoas, finanças, matéria, recursos, para você entender como lidar, como fazer, como é que é? Como fazer multiplicação das coisas, como fazer as coisas durarem, como fazer a vida ser melhor, o caminho tortuoso pelo qual você vinha desenrolando aí, fazendo você encontrar com essas serpentes e você sabendo como desviar. Aqui, ó, tem um cajado na sua mão, amor. Por que você não expulsa essa serpente daqui? Né? Por que você não manda essa serpente para fora, se você tá com ela incomodando? Você tá com um cajado na mão, você tá com a lanterna na outra. Saturno fez assim: faz de um limão uma limonada, faz de um limão um mousse de limão, faz de limão o que você quiser, faz uma caipirinha, faz o que você quiser, desde que você, né, faça, seja criativo, utilize a criatividade. Se antes você vivia, sei lá, com X mil reais, hoje em dia você vive com metade desses X mil reais e você vive bem. Isso é muito importante. Por quê? Porque você aprendeu a fazer essa alquimia aqui. É necessário essa alquimia. Tá? Isso é muito, muito importante do que eu tô falando. E, gente, assim, eu não sei se eu tô falando para você, eu não sei com quem eu tô falando. Por favor, coloca nos comentários para mim se faz sentido, porque as leituras aqui estão cada vez mais diferentes. Vocês sabem, a gente tem uma conversa, um papo bom por aqui, mas às vezes, assim, as mensagens, elas vão para uns caminhos que eu não entendo. Então, coloca para mim nos comentários, por favor, se faz sentido para vocês, tá? Tudo isso aqui, você sendo uma nova pessoa, Capricórnio, você não é mais, né? E aqui no fundo do maço, essa carta do Nove de Copas, nesse tarô especificamente, ela fala para você ter alerta, ter cuidado com vícios, tá? Ela fala para mim claramente que existe sim um motivo para celebrar, mas você precisa ter cuidado com vícios aqui. A gente tem esse Nove de Copas, essa Copa sendo celebrada e um rato aqui em cima. Então, assim, atenção com vícios aí. Vício em quê, Ruth? No que tu fizer se alienar. Para muitas pessoas é vício em álcool mesmo, tá? Álcool. Enfim, tenha atenção aí. Eu não tô falando pra você, não vou fazer. Não, é pra você ter atenção. Se isso ressoar com você, se liga aí. Pode ser que tenha um alerta pra você aí, tá? E você finalmente renascendo, né? Você finalmente renascendo. Deixa eu pegar um tarô aqui pra você, a gente falar uma carta pra vocês do tarô dos druidas. Tarô, por favor, uma carta para Capricórnio, para gente fazer um conselho para eles nesse momento. Essa energia incrível que eu amo tanto dos capricornianos, capricornianas que estão aqui comigo. Eu amo a energia de vocês. Muito obrigada. Obrigada por se inscrever no canal. Ó, deixa se inscrever. Gente, o povo assiste e não se inscreve. Não sei como é que consegue. Como é que vocês conseguem assistir os vídeos que ressoam com você e não se inscrever? Não sei. Aqui, tarô, uma carta, por favor, para Capricórnio. Uma carta, por gentileza. Príncipe de espadas, amor. Príncipe de espadas e a imperatriz. Olha que lindo isso aqui. O príncipe de espadas e a imperatriz. Príncipe de espadas fala: vai, com medo mesmo, mas vai. Não raciocina muito, não. Você é inteligente, você sabe. Vai, bota seu projeto para o mundo, faz o que precisa acontecer, né? Dá luz a esse seu novo projeto. Essas duas cartas aqui, elas me falam sobre se jogar como dá, tá? Porque tem um novo nascimento para acontecer aí na sua vida, e muito fértil. Aqui a gente tem uma cornucópia na mão dela, né? Na outra mão, os trigos, que representam exatamente a frequência da riqueza, tá? A frequência elevadíssima da riqueza. Só vai, Capricórnio, só se joga, só faz o que você tem que fazer aí. Como que eu vou? Estou com medo? Vai com medo mesmo. Como que eu vou entregar o meu valor para o mundo? Vai, faz, amor. Faz no caminho, a gente se encontra, a gente vê o que que dá, tá? É isso para vocês. Vocês já passaram por muita situação aí, gente. Vocês já passaram por tanta coisa, já foram lapidados tantas vezes aí. Então, só mais uma carta para vocês aqui com o Tarot Cigano. Um conselho final para vocês, Tarot, pessoal do signo de Capricórnio, um conselho. Hã? A espiritualidade, meu amor, a torre aqui. Tem novidades chegando na sua vida, assim, no campo espiritual, e isso não é à toa, né? E, de novo, aqui o arcano, essa carta tem o número 19, né? Que é o mesmo número
dessa carta aqui. Tem essa relação com. Vocês conseguem ver que tem o 19 aqui, ó. É a mesma relação com o sol aqui atrás, que brilha, que faz você se manter firme e estável, tá? Espiritualidade por trás de tudo, e você achando que não. É isso para vocês, o signo de Capricórnio. Um beijo grandão, curtam, comentem, se inscrevam e tchau, tchau.